Bom, então eu queria chamar agora para a próxima mesa o engenheiro Ivan Sionek, que é da VetorLog. Essa mesa agora nós vamos falar de economia de energia, economia energética em instalações elevatórias de água. A palestra do Ivan vai ser sobre aplicação para cálculo de potencial de economia em instalações elevatórias, ferramenta de pré-diagnóstico e manutenção direcionada. O Ivan, ele é sócio da empresa VetorLog, atualmente ocupando o cargo de diretor de operações e membro do conselho. Possui 6 anos de experiência profissional no setor elétrico, com destaques para o setor de energias renováveis e 5 anos de experiência como gestor na área técnica de operações, gerenciando a equipe de técnicos e engenheiros, prestando serviço para mais de 200 clientes do setor. Tem sólido conhecimento na área regulatória, do setor elétrico e relacionamento com as distribuidoras de energia. Atua diretamente com fornecedores e terceiros, desenvolvimento e gestão de orçamento, metas e resultados. Cuida da carteira de clientes, que inclui pequenas centrais hidrelétricas, usinas térmicas, usinas solares e grandes indústrias com alto consumo de energia. Desenvolvimento de projetos focados na redução de custo de produção, aumento da produtividade, e possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Paraná, com pós-graduação em Engenharia de Produção enxuta pela PUC Paraná. Então, Ivan, por gentileza. Bom dia a todos. Gostaria de começar agradecendo a equipe do Proesa, o Ministério das Cidades, pelo convite, para que a Vetor pudesse estar aqui hoje apresentando essa ferramenta, com o tema de eficiência energética em instalações elevatórias. Mais especificamente, falaremos aqui hoje sobre aplicação para cálculo de potencial de economia em instalações elevatórias. Então, a agenda do nosso encontro hoje, vamos falar um pouco sobre o contexto do saneamento básico com eficiência energética. Depois falaremos um pouco sobre o conceito por trás de toda essa ferramenta. Depois entraremos um pouco na parte de parametrização do sistema, que é o momento onde o usuário, de fato, parametriza todos os dados cadastrais das suas estações elevatórias, das suas unidades consumidoras, suas faixas de operação, para que seja possível, depois de toda essa parametrização, o usuário ter o acesso à parte de gestão, então a parte dos relatórios, que é onde, de fato, ele consegue extrair valor da ferramenta. E fechamos aí com algumas conclusões. Bom, então, no contexto, nós sabemos que todo investimento, para que ele se torne viável, devem haver motivadores que o justifiquem. E, do ponto de vista do saneamento básico, nós temos aí a energia como um dos maiores custos dentre os custos operacionais. Além disso, o custo da energia, desde 2013, sofreu um reajuste muito acima da inflação, o que impactou diretamente as operações. E entendemos também que toda empresa de saneamento básico, ela acompanha e traz consigo uma responsabilidade social muito grande, pois a partir do momento que é possível reduzir custos de operações, é possível ampliar o atendimento à população, ampliar a qualidade desse atendimento, sem necessariamente acarretar em um aumento de tarifa. E todas essas motivações elas apontam para o mesmo objetivo, que os estudos de eficiência energética são importantes e devem ser priorizados. Então, o conceito aqui da ferramenta é uma ferramenta, nós entendemos como uma ferramenta de apoio à decisão. Então, ela, inicialmente, a ideia da concepção dela seria de direcionar as manutenções, ajudar a priorizar os investimentos, dar maior assertividade na substituição de equipamentos, de conjunto motobombas, tornar o controle de custos mais assertivo e ajudar para que as auditorias, as verificações em campo sejam mais eficientes. Entendemos também que um dos conceitos da ferramenta seria o próprio monitoramento e servir como um pré-diagnóstico de eficiência. Então, esse monitoramento pode ser feito de maneira contínua e sem deslocamento de equipes, ou seja, não teria aquela situação de uma verificação em campo, uma verificação mais custosa. E, obviamente, aí o objetivo final seria poder estimar os potenciais de economia nos sistemas elevatórios de água. E toda a ferramenta ela gira em torno desse módulo de eficiência eletromecânica. Então, a base dele seria o cálculo do rendimento operacional, seja isso em porcentagem ou em pH5. Além disso, o cálculo de potencial de economia eletromecânico de estações, tanto na vertente de energia, em kWh, como também na vertente monetária, ou seja, em reais por kWh. E o conceito da ferramenta também engloba você poder ter uma avaliação do desempenho energético da sua unidade consumidora,
junto também com uma avaliação da confiabilidade da informação, que esse é um ponto muito importante que a engenheira Rita, a equipe do Proeza, frisou muito na hora de nos ajudar a construir essa ferramenta, pois a informação que você está levando em conta para tomar a sua decisão, ela acompanha uma confiabilidade, uma incerteza. Isso deve ser levado em conta na hora do sistema supor ou direcionar as suas prioridades. Ou então o grande player de toda essa ferramenta seria o indicador pH5, né, da IWA, é um indicador de quilowatt-hora por metro cúbico para 100 metros de altura manométrica. E a ideia desse indicador é, de fato, equiparar, né, todos os bombeamentos, convertendo esse volume elevado para 1 metro cúbico a 100 metros de altura manométrica, para que seja possível comparar diferentes bombas em diferentes situações. Então, assim, conceitualmente falando, para a gente fazer uma comparação entre o que seria eu poder utilizar um sistema como o que nós estamos tentando construir e em comparação com medições em campo, né, com auditorias em campo, nós podemos analisar isso em 4 diferentes vertentes. Do ponto de vista da representatividade temporal, nós podemos, usando o pH5, usando essa teoria, avaliar o desempenho em longos períodos. Enquanto que uma medição em campo, uma auditoria energética, eu tenho uma baixa representatividade temporal. Então, a minha amostragem de dados é muito pequena. Eu tenho que deslocar uma equipe para o local e eu realizo uma coleta com uma amostragem muito baixa. A questão da exatidão dos dados, sim, podem haver imprecisões, né, quando eu estou analisando os dados de pH5, mas essas imprecisões, esses resultados, eles são válidos dentro de uma faixa de valores que pode ser parametrizada pelo próprio usuário. Então, o próprio usuário vai definir o que é um dado confiável, o que é um dado satisfatório ou insatisfatório, para que isso o ajude na tomada de decisão. Enquanto que a medição em campo, sim, os valores são extremamente exatos, pois eu estou realizando uma campanha, eu estou medindo diretamente na bomba, ou estou medindo diretamente a unidade consumidora, mas com uma amostragem tão pequena que eventualmente eu posso acabar medindo uma operação alheia à rotina, né? Eu posso coletar um dado que não condiz com a operação de longo prazo daquela unidade. A questão dos equipamentos também, né, para utilizar um sistema remoto, assim, eu necessito de menos instrumentação, enquanto que para realizar uma medição em campo, eu preciso de uma equipe técnica especializada que atenda às normas regulatórias, que tenha todo um equipamento profissional junto. E isso acarreta também no último item, que seria a intensidade de recursos humanos. Então, para eu ter uma medição em campo, eu preciso de uma equipe de validação em campo especializada, com toda a documentação, toda a experiência, enquanto que utilizando o pH5, utilizando o sistema, eu poderia ter um apoio, uma validação à distância, então eu fico muito mais eficiente, eu posso ter um único técnico, um engenheiro, monitorando diversas plantas. Então, a conclusão seria que seria uma comparação entre o monitoramento de baixo custo, no pH5, e o monitoramento consumidor de recursos, no caso de medições em campo. Então, assim, qual que seria a ideia do sistema, né? O sistema ele é dividido em 3 grandes módulos, sendo o módulo de cadastros, módulo de operação e o módulo de relatórios. No módulo de cadastros são o que nós chamamos de cadastros estáticos, que são o primeiro momento onde o gestor cadastra todas as suas estações elevatórias, ele cadastra a tipologia das bombas, as faixas de operação, o que ele considera dados satisfatórios e insatisfatórios, dados que ele deve descartar. Ele faz todo um setup inicial para que depois ele possa passar para os técnicos que realizam a operação, né, no dia a dia, para que eles possam entrar no modo de operação e realizar, por exemplo, o cadastro de intervenções, de manutenções e etc. E, por fim, né, depois de ter realizado toda essa parte dos cadastros, o usuário vai poder, de fato, usufruir dos relatórios operacionais e gerenciais para que ele possa ter a tomada de decisão. Então, antes só da gente entrar nos 3 grandes módulos, só queria rever ali um passo a passo do sistema. Então, basicamente, como que funciona, né? Primeiro é feito o input de dados inicial, que é o que eu comentei dos cadastros estáticos, onde o usuário cadastra as bombas, onde o usuário cadastra as faixas de operação. Depois ele realiza um ajuste, né, desse período de análise com a fatura de energia, porque a fatura de energia ela não necessariamente acompanha o mês civil, então deve haver um ajuste. Depois a ferramenta faz um cálculo de rendimento e uma avaliação do desempenho das bombas, dos conjuntos. E isso gera um cálculo de potencial de economia, né? E esse cálculo é passado para o usuário através de relatórios, também com sugestões de intervenções, porque nós sabemos que praticamente todas as estações elevatórias vão ter um potencial de economia, só que umas mais que as outras, por isso que deve haver uma sugestão de intervenção de prioridade. Então, para que o usuário chegue no passo 7, no passo final, que seria a tomada de decisão, onde ele, em posse de todos esses relatórios, todas as estatísticas, ele possa tomar uma decisão mais assertiva.
Então, o primeiro módulo aqui de parametrização, só trago um exemplo da tela inicial. Então, nós temos aqui a possibilidade de cadastrar, por exemplo, todas as estações elevatórias, quando elas foram adquiridas, o valor. Eu posso realizar o cadastro do desempenho esperado de cada uma dessas estações. Eu posso cadastrar sugestões de intervenção, tipologias de bombas, e aqui isso vai variar muito para cada tipo de prestador de serviço. Então, diferentes prestadores podem ter diferentes padrões de operação ou desempenho esperados diferentes. E, por fim, ali eu tenho também a opção de cadastrar os níveis de confiabilidade. Esse é um módulo muito interessante, pois é ali que eu vou dizer se aquele dado, por exemplo, eu estou realizando uma medição em campo, eu tenho o dado exato, aquele dado é muito confiável. Mas se eu estiver estimando uma altura manométrica, estimando um volume elevado, aquele dado já vai acarretar vai trazer consigo uma certa incerteza. E o sistema precisa levar isso em conta na hora de fazer a sugestão correta para o usuário. Então, aqui só um exemplo rápido de uma tela onde o usuário estaria cadastrando o desempenho esperado. Então, ele selecionaria ali em cima o grupo, né, a unidade consumidora. Dentro da unidade consumidora, ele selecionaria um motor específico. E ali ele pode imputar os dados como o intervalo de potência e o que ele considera como, para aquele intervalo de potência daquele tipo de motor, o que para ele é um desempenho satisfatório, mediano, insatisfatório ou sem credibilidade. Então, isso também vai variar de prestador para prestador, dependendo do nível de operação. Um outro exemplo aqui seria um cadastro de uma estação elevatória. Então, isso seria feito lá, a gente chama de cadastro estático, porque é feito uma vez e praticamente não muda, né? E eu poderia colocar, então, a data de aquisição da bomba, o valor, né, a potência, tipologia e o início da vigência. E a ideia aqui é que eu possa ter diferentes técnicos, pessoas trabalhando simultaneamente no sistema, pois todos os valores cadastrados eles são mantidos ali em um log para que os usuários saibam quem realizou a alteração, quando e por quê. Bom, então trouxe alguns exemplos de telas ali de cadastros estáticos. Então, depois de ter feito todo o setup inicial dos cadastros no sistema, o usuário técnico ali que está na rotina, que está no dia a dia, ele passa a poder cadastrar parâmetros operacionais. Então, a ideia aqui é que o usuário possa, por exemplo, se houve uma unidade consumidora, uma variação na altura manométrica média, ele pode entrar ali no sistema e cadastrar essa alteração com o início de vigência. Passou uma semana, passou um mês, mudou isso de novamente, ele faz a alteração novamente. Ou, por exemplo, o cadastro de intervenções das estações. Então, caso o técnico tenha que realizar uma intervenção, como uma troca de óleo, uma troca de eixo, ele pode, por exemplo, realizar essa manutenção, puxar seu smartphone e já no sistema registrar isso, logar essa informação ali em tempo real, e a partir do momento que ele confirma isso, essa informação já está equalizada com todos os gestores, todo mundo que tem acesso à ferramenta. Então, traz a informação em tempo real. Também, parâmetro possível de cadastro seria o de energia, né? Então, para aquelas unidades consumidoras que não têm um consumo de energia telemetrizado, com medidores em cada bomba, o usuário pode receber a fatura da concessionária e imputar os dados, né, como demanda ponta, fora ponta, excedente reativo, para que isso seja levado em conta também nos cálculos de payback. Então, aqui um exemplo do cadastro de altura manométrica. Então, é bem simples, né? O usuário, aqui no caso, ele está selecionando uma unidade consumidora, nós chamamos de WA1 como exemplo. Ele insere a altura média manométrica, a vigência e cadastra esse valor. Então, isso também é mantido, o log é mantido desse cadastro para que seja possível depois realizar uma auditoria de como foi feito ou o que foi alterado. O mesmo aqui, um exemplo de cadastro de intervenção, né? Só que dessa vez o usuário ele seleciona a unidade consumidora, depois ele seleciona a estação elevatória específica, e aí ele pode colocar um comentário, né, uma descrição e uma sugestão, o que foi feito nessa intervenção. Então aqui a gente tem um exemplo como, por exemplo, foi alinhado o eixo da bomba ou troca de óleo realizada, para que seja de novo mantido um log de todas essas alterações. E depois, então, a gente já passou pelo módulo de cadastros, né, onde são os dados estáticos, depois o módulo de operação, onde os técnicos já estão ali no dia a dia realizando o input de dados sob demanda, né, ou seja, isso diário, semanal ou mensal. E aí depois a gente entra na parte, de fato, dos relatórios, porque a partir do momento que eu já tenho tudo cadastrado, eu consigo começar a extrair gestão disso. Então, aqui um primeiro exemplo seria um relatório de potencial de economia financeira. Então, o usuário ele vai selecionar qual unidade consumidora ele quer trabalhar, se ele quer enxergar esse dado em porcentagem ou em PH5, né, o período, e esse sistema, primeiramente, ele vai trazer um relatório de avaliação de desempenho de todas as elevatórias. E vejam que as faixas com as cores, né, de vermelho, amarelo e verde, isso é definido pelo próprio usuário lá no cadastro inicial, o que ele considera uma faixa boa, uma média e uma ruim.
E o sistema traz isso depois nos relatórios. Além disso, ele acompanha ali a classificação por estrelas, né, que nós vamos falar um pouquinho à frente sobre isso, tendo ali 1 estrela um dado pouco confiável, 2 estrelas um dado bom e 3 estrelas um ótimo dado. Então, essa é uma primeira avaliação que chega na mão do gestor, para que ele possa entender quais são os melhores rendimentos dentre as suas estações elevatórias naquela unidade consumidora, do ponto de vista do PH5. A outra vertente, né, que nós também trabalhamos e mostramos para o usuário seria o potencial de economia em reais, né? E isso não necessariamente as coisas não são proporcionais, né? Eu posso ter uma bomba muito mais eficiente, mas com uma potência menor, que vai trazer um potencial de economia menor que uma bomba menos eficiente, porém muito maior. Então, isso aqui, do ponto de vista financeiro, também trazemos essa tela onde o usuário consegue enxergar em reais o potencial de economia, caso seja, por exemplo, trocado aquela bomba ou realizado uma manutenção. Aqui um outro exemplo de relatório operacional, que seria um relatório de análise por estação elevatória. Então, o usuário seleciona ali a unidade consumidora, seleciona a estação, e ele recebe rapidamente um relatório que, primeiramente, traz a confiabilidade daquele dado. Então, se é um dado estimado, se é uma média, se é feito com dados de placa, ele vai ter uma certa confiabilidade diferente de um dado coletado em tempo real. Ele recebe também o desempenho eletromecânico geral, que é aquele quadro do meio, onde ele tem uma noção de como está o seu pH5, a sua eficiência em porcentagem, e o sistema já acompanha ali, no caso, uma sugestão de intervenção, que no caso seria requer manutenção. E caso essa manutenção ocorra, lá embaixo, na última parte, nós temos um potencial de economia, que nesse caso seria ali estimado em R$ 2.500 ou 6.900 kWh mensais. Além disso, o sistema traz uma evolução face ao trimestre anterior. Então, é possível verificar como estava o seu desempenho no trimestre anterior e como está o seu desempenho no trimestre atual. Bom, então um exemplo aqui de um relatório operacional, né? Esse é um relatório já mais completo, né? Com mais informações. Então, o usuário vai selecionar a unidade consumidora, ele vai receber um resumo de todas as estações elevatórias, com as suas respectivas eficiências. Em seguida, uma avaliação daquele rendimento, né, com indicadores ali vermelhos, amarelos ou verdes, para que ele tenha conhecimento já, que o sistema o ajude a tomar uma decisão. E ele pode determinar metas, né, onde ele quer chegar com aquela estação elevatória. E aquela meta fica logo ali ao lado das cores. Então, caso ele atinja aquela meta, o sistema automaticamente já muda a avaliação do rendimento, muda a cor ali, para que ele saiba que ele passou de nível. Além disso, o sistema traz o potencial de economia mensal em kWh e em reais, né, para que seja possível uma tomada de decisão mais precisa. Aqui agora um exemplo de um relatório gerencial, né, já um relatório mais enxuto, com informações mais macro, né, ele não vai tanto no detalhe. Então o foco aqui desse relatório seria para que o usuário possa selecionar a unidade consumidora, receba as estações elevatórias, e aí ele tem uma informação bem resumida e precisa. Então, quanto me custaria para eu trocar aquele conjunto motor-bomba, uma nova estação elevatória, qual o payback para substituir, né, para que eu comece a ter retorno sobre o meu investimento, e quanto eu posso confiar naquele dado. Então ali a gente tem a maioria dos dados com uma estrela, mas são dados fictícios, né, só criados para gerar o relatório. Mas a ideia é que o gestor possa analisar quanto ele tem que investir, quanto tempo isso vai voltar, né, para retornar esse investimento, e quanto ele pode confiar nesse dado, se é um dado estimado, se é um dado aproximado. E só para a gente não passar batido na questão das estrelas, né, do nível de confiança, a equipe do Proesa nos orientou a adotar como padrão essa classificação de 1, 2 ou 3 estrelas, né? Então, eu teria ali um exemplo de 1 estrela, uma confiança baixa, né, onde eu tenho um erro associado àquele dado de 40% até 100%, e um dado de 3 estrelas, os dados extremamente confiáveis, seria um dado onde o erro associado é inferior a 20%. Então, naturalmente, uma informação de 3 estrelas eu posso confiar muito mais. E, bom, é bem comum que, inclusive, nas estações elevatórias a gente não tenha uma medição setorizada, mas só para fechar a apresentação eu trago aqui um exemplo de um projeto piloto que nós realizamos na ET Padilha Sul da Sanepar, em Curitiba, em parceria com a GIZ e com a Assessoria de Pesquisa e Desenvolvimento na Sanepar, onde nós setorizamos, né, uma estação de tratamento de esgoto. Então, nós colocamos 7 diferentes pontos, né, conjuntos de medidores, para que fosse possível monitorar principalmente as lagoas de aeração e as estações elevatórias, né, que são os maiores consumidores naquela ET. Então, vejam pelas fotos ali que foram instalados transformadores de corrente, né, nos painéis, multimedidores de energia e equipamentos, né, conectados à internet através de uma rede móvel, para que fosse possível telemetrizar esses dados e entregar isso no sistema para o usuário.
Então, uma rápida tipologia de como isso funcionaria. Então, a empresa receberia a instalação dos medidores de acordo com os quadros de distribuição, né, de cada estação elevatória. Esses equipamentos estariam conectados à internet através de um módulo e eles navegariam, né, pela nuvem até chegar à mão do usuário final. Mas a ideia aqui não é simplesmente transportar o quilowatt-hora do medidor para o usuário, já é entregar a gestão para esse usuário, já é entregar não só o dado cru, mas sim ferramentas de análise, índices gráficos, comparativos, para que seja possível realizar benchmarking e tudo mais. E esse dado ele tem que, hoje a tecnologia já permite que os prestadores de serviço eles entreguem esse dado para as empresas de saneamento básico em tempo real nas mais diversas plataformas. Então eu posso ter um gestor que está trabalhando em Curitiba remotamente, acessando esses dados, ao mesmo tempo que eu posso ter um técnico, um operador da empresa realizando uma intervenção numa estação, e ele pode realizar essa intervenção e já atualizar isso no celular em tempo real e equalizar essa informação para todos os interessados. Então, a tecnologia de hoje, da telemetria, dos dados em tempo real, torna isso possível e acessível. Então, assim, algumas conclusões que nós já estamos tirando, apesar do projeto, né, com o Proeza, a gente está nesse início ainda, né, de parceria, confeccionando a ferramenta, ainda não temos isso, de fato, rodando, né, na prática, mas já podemos tirar algumas conclusões. Então, a otimização da gestão é uma delas, então entendemos que a ferramenta pode ajudar a identificar onde existe o maior potencial de economia, né, de forma eficiente, torna a tomada de decisão mais precisa. Ela também pode servir como base para a medição e verificação do Programa de Eficiência Energética da ANEEL. E, naturalmente, pelo fato de você estar gerenciando esses dados, ele sensibiliza os prestadores de serviço da sua condição de conhecimento do nível de eficiência de suas operações. E nós entendemos e acreditamos que a única maneira de você poder gerenciar a sua empresa, gerenciar a eficiência da sua empresa, é medindo. Quem não mede, não gerencia. Obrigado.